E aí pessoal, já ouviram falar da febre da dança de 1518? Então sem delongas bora lá. Gravura de Henri Cusódios retratando 3 mulheres acometidas pela praga. Obra baseada em desenho original de Pieter Bruegel, que teria testemunhado um dos surtos subsequentes em 1564 na região de Flandres. Epidemia de dança de 1518 foi um caso de dançomania e histeria coletiva ocorrido em Estrasburgo, França, então parte do Sacro Império Romano-Germânico, em julho de 1518. Diversas pessoas dançaram sem descanso por dias a fio e, no período de aproximadamente um mês, a maioria caiu morta em consequência de ataques cardíacos, derrames ou exaustão. 1. O fenômeno teve início quando uma mulher, Frau Troffea, começou a interpretar passos frenéticos de dança numa rua da cidade de Estrasburgo aparentemente sem qualquer motivo. O fenômeno continuou a manifestar-se em torno de 4 a 6 dias e numa semana, outras 34 pessoas já integravam a dançomania, sendo que, passado um mês, havia aproximadamente 400 dançarinos nas ruas. Muitas dessas pessoas eventualmente pereceram de ataque cardíaco, derrame cerebral ou exaustão. 3 documentos históricos, incluindo observações médicas, sermões catedráticos, crônicas locais e regionais, e mesmo notas divulgadas pelo Conselho Municipal de Estrasburgo, esclarecem que as vítimas estavam a interpretar passos de dança e não apenas se contorciam de forma aleatória. O motivo de essas pessoas dançarem obstinadamente até a morte nunca foi identificado. Enquanto a epidemia se espalhava, nobres locais, preocupados com a situação, procuraram o conselho de médicos da região, que descartaram a possibilidade de causas astrológicas ou sobrenaturais, diagnosticando o problema como uma doença natural provocada por sangue quente. Ao invés de prescrever a sangria, as autoridades no entanto incentivaram as pessoas a continuarem a dançar, abrindo 2 salões, um mercado de grãos e até mesmo um palco de madeira no local do fenômeno. Isso foi feito na crença de que os dançarinos só se recuperariam se continuassem a dançar dia e noite. Para aumentar a efetividade da cura, as autoridades chegaram inclusive a contratar músicos para manter os afligidos em movimento. Alguns dos dançarinos foram levados a um santuário, onde se buscou uma cura para o seu problema, que naturalmente não foi alcançada. Não foi o primeiro caso de praga de dança registrado. Antes de Estrasburgo, pelo menos outros 7 surtos ocorreram na Europa. Mas Estrasburgo teve maiores proporções. No final de agosto, seriam mais de 400 infectados. Muitos mortos de tanto dançar, literalmente. Nós não temos meios de saber quantos morreram. Algumas crônicas dizem vários. As autoridades da cidade foram suficientemente alertadas para parar toda a dança pública, tendo antes encorajado isso. É também plausível que as fatalidades resultaram de dançar sob o auge do calor do verão e raramente se parar para comer ou beber, diz o historiador Alterra. Após a primeira estratégia ter sido um desastre, as autoridades decidiram que o problema não era uma doença natural, e sim uma maldição enviada por um santo. Para o pensamento do final da Idade Média, que persistia na região, os homens santos não apenas ajudavam contra certos males, mas também poderiam usar as doenças contra pecadores. O escolhido foi São Vito, conhecido por ajudar epilépticos. A associação com o santo vem de outros casos de praga de dança. O primeiro conhecido foi na Suíça, quando 2 surtos ocorreram em prédios religiosos no século XV, no dia seguinte ao de São Vito. Em 1518, a associação já estava bem conhecida. As vítimas então passaram por uma espécie de cerimônia. Foram calçados nelas sapatos vermelhos e os dançarinos foram despachados para um santuário dedicado a Vito nas montanhas. Eles ficaram ao redor de um altar com as imagens do santo, da Virgem Maria e do Papa Marcelo. Nas semanas seguintes, a epidemia perdeu força até exaurir, com os doentes recuperando o controle do corpo. Mas fica um pouco difícil acreditar que, repentinamente, um grupo de pessoas seja afetado por uma praga de dança. Dá para confiar nessas histórias.
Segundo Robert Bartholomew, sociólogo da Universidade James Cook, Austrália, as dansomanias, como também são chamadas, são bem documentadas e foram descritas em numerosas crônicas medievais europeias que continham descrições de testemunhas. Além disso, diversos médicos do período escreveram sobre isso. Sendo assim, não há dúvida de que ocorreram. A questão mais relevante é: por que